meu nome é Bruna Peliello, sou graduanda de Medicina e bolsista de iniciação científica pela Unirio. Meu projeto de pesquisa tem como título Diabetes e Covid-19, o impacto da associação de duas pandemias. O projeto foi orientado pela professora doutora Esther Yang e nós tivemos a colaboração de alguns alunos de graduação de Medicina, como a Valentina Dias, a Leandra Silva, o Adriano Lima e o Caio Ferreira, e também de alguns docentes, como a professora Glória Sá, a Maria Beatriz Cunha e a Luciane Velasquez. Como palavras-chave, podemos citar diabetes, Covid-19 e SARS-CoV-2. A Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, que é um retrovírus, e teve o primeiro caso de infecção humana identificado em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. No Brasil, o primeiro caso confirmado da doença foi registrado em São Paulo no final de fevereiro de 2020, que evoluiu com uma rápida disseminação da doença pelo país e pelo mundo. Os sintomas da infecção pelo SARS-CoV-2 aparecem após um período de incubação de aproximadamente 5 dias, sendo que os mais comuns, no início, são a febre, a tosse e a fadiga. E o quadro clínico pode variar de um portador assintomático a quadros mais graves, como insuficiência respiratória. A infecção viral tem como principais alvos o trato respiratório superior, com sintomas semelhantes ao resfriado simples, e o trato respiratório inferior, causando síndrome respiratória aguda grave. O SARS-CoV-2 utiliza a enzima conversora de angiotensina 2, que é a ECA2, presente na superfície de células epiteliais como uma porta de entrada para promover a infecção. A ECA2 é uma glicoproteína de membrana integral do tipo 1, que é expressa pelas células epiteliais de alguns órgãos, como pulmões, rim, intestino, vasos sanguíneos, fígado e pâncreas endócrino. A infecção pelo SARS-CoV-2 gera um aumento de mediadores inflamatórios, modulação das células natural killer, aumento da permeabilidade vascular e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, o que induz um dano pulmonar intersticial e a síndrome do desconforto respiratório agudo. Além disso, a produção de espécies reativas de oxigênio e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona são responsáveis por causar resistência insulínica, hiperglicemia e dano endotelial vascular, contribuindo para a ocorrência de eventos cardiovasculares e tromboembólicos. Além disso, o diabetes mellitus é uma das comorbidades mais comuns encontradas em pacientes com Covid-19. Podemos observar que os pacientes com diabetes infectados pelo vírus do SARS-CoV-2 apresentam desregulação da glicemia, agravamento da inflamação e comprometimento da função do sistema imunológico. Como consequência, há um aumento do estresse oxidativo, aumento da produção de citocinas inflamatórias e de disfunção endotelial, levando ao aumento do risco de tromboembolismo e danos a órgãos vitais. Portanto, estudos indicam que pacientes com diabetes infectados pelo vírus do SARS-CoV-2 apresentam maiores taxas de mortalidade quando comparados a pacientes sem comorbidades. Assim, o diabetes e a Covid-19 apresentam um grande desafio para os serviços de saúde globalmente. Como objetivo geral, a nossa pesquisa teve que descrever o impacto do diabetes na infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes internados no Hospital Universitário Geoffrey Guinle durante o período de março de 2020 a março de 2021. Como objetivos específicos, avaliar a prevalência de complicações, como a internação em CTI, o tempo de internação em CTI, o uso de ventilação mecânica e o óbito. Para isso, foi realizado um estudo observacional, transversal, retrospectivo, com dados extraídos dos prontuários, para observar nos pacientes internados no Hospital Universitário Geoffrey Guinle por Covid-19 a prevalência de complicações da Covid-19 em pacientes com diagnóstico de diabetes, comparando com os pacientes não diabéticos. Foram avaliados todos os prontuários de pacientes internados por Covid-19 no HUGG no período de março de 2020 a março de 2021. Posteriormente, foram divididos em 2 grupos de acordo com a presença ou não de diabetes mellitus.
Foram admitidos nesse estudo pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, internados por Covid-19 no HUGG, no período estabelecido. Os pacientes que entraram na amostra tiveram diagnóstico de Covid-19 através do exame positivo de PCR-RT e ou sorologia com testagem de IgG e IgM, que é o diagnóstico sorológico, e ou aspecto radiológico de vidro fosco através de uma tomografia de tórax associada a um quadro clínico compatível. Os dados sociodemográficos analisados foram idade, sexo, raça, escolaridade e município de residência. As informações clínicas analisadas foram peso, índice de massa corporal e condições como obesidade, DPOC, diabetes e hipertensão arterial. As variáveis dependentes entendidas como desfecho clínico de interesse foram a síndrome da angústia respiratória aguda, a necessidade de internação em CTI, o tempo de internação e morte. A análise primária foi a avaliação da relação de diabetes e desfechos nos pacientes internados por Covid-19. As variáveis categóricas foram expressas como frequências e porcentagens e as variáveis contínuas como média e desvio padrão. Em relação aos resultados, foram incluídos 114 pacientes na amostra estudada, sendo 79 pacientes não diabéticos e 35 diabéticos. A tabela 1 corresponde a uma análise dos dados demográficos e das características clínicas de linha de base dos pacientes estudados. Em relação ao grupo dos pacientes diabéticos, a média de idade foi de 54,9 anos, variando de 38 a 71 anos. Além disso, houve predomínio do sexo masculino, raça-cor pardo-negra e a presença de fatores de risco ou comorbidade. Em relação ao grupo de pacientes diabéticos, a média de idade foi de 61,3 anos, variando de 47 a 75 anos. Houve predomínio do sexo feminino e da raça-cor pardo-negra. Os dados da literatura analisados revelaram a prevalência em indivíduos idosos, do sexo masculino e com comorbidades pré-existentes. A tabela 2 corresponde à prevalência de fatores de risco em todos os pacientes internados e posteriormente separados por grupos de pacientes diabéticos e não diabéticos. Observou-se que os principais fatores de risco para complicações de Covid-19 em pacientes não diabéticos foram a cardiopatia, a hipertensão arterial e a obesidade. De forma semelhante, no grupo de pacientes com diabetes, os principais fatores de risco também foram cardiopatia, hipertensão arterial e obesidade. Segundo a análise da literatura, os fatores de risco responsáveis pelo agravamento da Covid-19 mais relevantes são a idade maior ou igual a 65 anos, tabagismo, sedentarismo, cardiomiopatias prévias, a descompensação respiratória e doenças pulmonares, a imunodeficiência, doenças crônicas, doenças renais, neoplasias e doenças hematológicas e gravidez. No entanto, as comorbidades que parecem gerar maiores repercussões são a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus e a obesidade. A tabela 3 corresponde à prevalência de sintomas em todos os pacientes internados e posteriormente separados por grupos de pacientes diabéticos e não diabéticos. Observou-se que os principais sintomas da Covid-19 em pacientes internados no grupo não diabético foram febre, tosse, desconforto respiratório e saturação de oxigênio menor que 95%. Já no grupo dos pacientes com diabetes, os principais sintomas também foram febre, tosse, desconforto respiratório e saturação de oxigênio menor que 95%. Tais achados seguem um padrão esperado à medida que, de acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas relacionados à Covid-19 são febre, tosse e falta de ar. A tabela 4 corresponde à prevalência de complicações em todos os pacientes internados e posteriormente separados por grupos de pacientes diabéticos e não diabéticos. Na amostra estudada, não foi verificada maior prevalência de complicações da Covid-19 em pacientes com diabetes, comparando com o grupo sem diabetes. O grupo de pacientes sem diabetes apresentou uma prevalência maior de internação em CTI
e tiveram prevalências semelhantes em relação a variáveis de ventilação mecânica e óbito. Possivelmente, a presença de outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, a obesidade, nesse grupo de pacientes sem diabetes, influenciaram esses resultados. Outro fator que pode ter influenciado o resultado foi o pequeno tamanho amostral da nossa pesquisa. Estudos recentes apontam que fatores de risco e comorbidade são os preditores de complicações mais graves em pacientes com Covid-19. A possível explicação para isso se deve à associação da fisiopatologia da infecção pelo SARS-CoV-2 e das comorbidades. Assim, os indivíduos com fatores de risco apresentam aumento da probabilidade de hospitalização e da necessidade de cuidados intensivos. Então, para concluir, o diabetes mellitus é uma das complicações mais comumente encontradas em pacientes com Covid-19 e, por isso, é de suma importância o estudo dessa associação. Os dados obtidos em nossos resultados preliminares não apontam maior prevalência de complicação da Covid-19 no grupo com diabetes, comparado ao grupo de pacientes não diabéticos. Entretanto, outros fatores de risco, como a obesidade e a hipertensão, se apresentaram com uma alta prevalência em ambos os grupos. Portanto, a continuação desse estudo se faz necessário, principalmente para aumentar o tamanho amostral e possibilitar uma melhor análise de dados. Apesar de estarmos em um momento de melhor controle da pandemia, a infecção pelo SARS-CoV-2 ainda representa uma preocupação mundial. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada e essas são as nossas referências.